Sabe aquela sensação de déjà vu histórico? A ideia de que a gente está sempre revendo o mesmo filme. Sim, que os grandes eventos parecem acontecer de novo e de novo. Exato. E tem aquela frase famosa que diz que a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Eu sempre achei essa ideia genial, mas o que ela realmente significa? É uma ótima pergunta. Como um momento histórico que foi, sabe, grandioso, trágico, pode virar uma piada de mau gosto anos depois? Bom, para entender essa ideia a fundo, a gente vai mergulhar num texto clássico que é, assim, a análise perfeita disso. Trechos de O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, de Karl Marx. Certo. E é crucial entender o contexto aqui. Isso não é um livro de teoria abstrata, escrito de longe. Marx escreveu isso no calor do momento, sabe? Entre 1851 e 1852. Quase como um jornalista, então. Exatamente. Ele agiu quase como um jornalista investigativo. Ele está assistindo em tempo real a Segunda República Francesa, que nasceu de uma revolução em 48, simplesmente ruir. E terminar no golpe de Estado do sobrinho do Napoleão, o Luiz Bonaparte. Isso. Ele vê tudo acontecer. Entendi. Então, nossa missão aqui é fazer uma espécie de autópsia dessa república. Usando os olhos do Marx, vamos tentar entender como uma promessa de liberdade se transforma, de repente, numa ditadura. E investigar essa ideia dele, que é central, de que o peso do passado, as tradições das gerações mortas, podem ser uma força que nos assombra. Que nos paralisa. A grande pergunta é: o que esse drama político lá do século XIX pode nos ensinar sobre como o poder funciona hoje? É o que vamos tentar descobrir. Ok, vamos lá. A frase de abertura do texto já dá o tom de tudo. E é uma das mais conhecidas do autor. É verdade. Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, e sim sob circunstâncias com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. E aí ele manda a metáfora que há um soco no estômago. Que é? A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. É muito forte isso, né? É fortíssima. E o que é fascinante é como ele usa isso para explicar na prática o conceito de tragédia e farsa. Certo. A tragédia foi a ascensão do primeiro Napoleão Bonaparte. Um evento assim de magnitude global que redesenhou o mapa da Europa. Um evento histórico com H maiúsculo. Sem dúvida. Já a farsa, na visão de Marx, é a ascensão do sobrinho dele, o Luiz Bonaparte, que ele descreve como uma caricatura, uma figura medíocre, grotesca, tentando imitar um herói. E ele dá exemplos disso. Dá exemplos diretos no texto. Ele fala que Danton, um gigante da primeira Revolução Francesa, estava sendo reencenado por um tal de Calcidière, Robespierre por Louis Blanc, e a Montanha, de 1793, que foi o auge radical da Revolução, sendo parodiada pela Montanha de 1848. Espera aí, para quem não tem esses nomes na ponta da língua, como eu, a ideia é que figuras icônicas, figuras realmente poderosas da primeira Revolução, estavam sendo imitadas por políticos bem menos expressivos, quase como uma versão de baixo orçamento. Exatamente essa imagem. Pensa num filme épico de Hollywood comparado com uma paródia barata feita para a internet. A escala, o impacto, o calibre dos personagens, tudo é diminuído. Entendi. E isso leva a uma questão que o texto explora muito a fundo. Que é, por que fazer isso? Porque esse fantasiar de Roma antigo, como os primeiros revolucionários. Ou citar a Bíblia o tempo todo, como na Revolução Inglesa do Cromwell. Olhando de fora, parece um pouco teatral demais, não? Parece até meio bobo, mas a análise do Marx é que havia uma função muito clara para esse teatro todo. E qual era? Não era para parodiar, era para se auto-engrandecer, para dar um ar de heroísmo e importância para as novas lutas, sabe? Para encontrar um espírito que parecia faltar no presente. E, mais profundamente, para esconder de si mesmos as limitações daquela revolução. Ah! A linguagem era épica, mas o objetivo muitas vezes era bem mais pragmático, bem mais burguês. Entendi. É como colocar uma trilha sonora de filme de ação numa cena de preenchimento de imposto de renda, para dar uma animada. É uma ótima analogia. E o próprio Marx usa uma.
Ele diz que um iniciante num novo idioma sempre traduz mentalmente de volta para sua língua nativa, antes de conseguir pensar e se expressar livremente. Faz sentido. Esses revolucionários precisavam do vocabulário do passado para articular as ideias do presente, só que aí ele faz uma virada fundamental. Ele argumenta que a revolução social do século XIX, aquela que ele acreditava ser necessária, não podia mais fazer isso. Ela não podia mais se apoiar no passado. Exato. Ela não podia mais tirar sua poesia do passado. Tinha que, obrigatoriamente, tirá-la do futuro. Nossa, essa ideia de que a poesia da revolução precisa vir do futuro e não do passado é muito poderosa. É quase como dizer, pessoal, parem de fazer covers e componham sua própria música. Perfeito. É exatamente isso. Ele diz que essa nova revolução precisa se livrar de toda superstição em relação ao passado para conseguir realizar seu próprio conteúdo. E aí vem a frase que amarra tudo. Qual? Antes, a frase ia além do conteúdo. Agora é o conteúdo que vai além da frase. Uau! O que ele quer dizer com isso? Que as revoluções anteriores usavam uma linguagem grandiosa para esconder um conteúdo limitado, agora o potencial de mudança era tão grande que a linguagem antiga, as roupas velhas, simplesmente não serviam mais. A tarefa era criar algo genuinamente novo. E não reencenar um drama antigo. Isso, exatamente. Ok, essa teoria sobre o peso do passado é muito poderosa. Mas como isso se desenrolou na prática? Como a França foi de uma revolução cheia de esperança para uma ditadura em tão pouco tempo? Bom, a análise de Marx divide esse colapso em 3 atos, como se fosse uma peça de teatro. Um drama em 3 atos. Gosto disso. O primeiro é o Prólogo de fevereiro a maio de 1848. É um período curto e totalmente caótico. O rei Luís Felipe caiu e se formou um governo provisório. A palavra-chave aí é provisório, imagino. Com certeza, era uma salada de frutas política. Tinha gente da monarquia deposta, a burguesia que queria uma república, a pequena burguesia, os trabalhadores socialistas. Todo mundo junto. Todos juntos, mas cada um com um projeto completamente diferente para o futuro. Era uma união fadada ao fracasso. É a famosa lua de mel que acaba rápido. E o segundo ato? A coisa começa a se definir aí. Sim, e de forma bem sangrenta. O segundo ato é o da Constituição da República, de maio de 48 a maio de 49. Ok. Aqui, a burguesia republicana assume o controle na Assembleia Nacional e o objetivo dela fica muito claro: frear a revolução, garantir que ela não fosse longe demais. Que não ameaçasse a propriedade privada, esse tipo de coisa. Exatamente. E é nesse momento que acontece a Insurreição de junho de 1848. E o que foi isso exatamente? Foi o momento em que o proletariado de Paris, sentindo que suas demandas sociais estavam sendo ignoradas, traídas, se levantou em armas. E a repressão foi brutal. Brutal mesmo. Como assim? O exército, liderado pelo general Cavaignac, esmagou os trabalhadores. Marx descreve isso como o acontecimento de maior envergadura na história das guerras civis da Europa. Foi o maior quebra-pau. Nossa! E a derrota dos trabalhadores foi o ponto de virada decisivo. A partir daí, a classe operária é jogada para escanteio no palco revolucionário. A República Burguesa foi literalmente fundada sobre o sangue dos trabalhadores. E a Constituição que eles escreveram depois disso? Imagino que refletia essa tensão toda. Totalmente. O texto a descreve como uma obra-prima da contradição. Por quê? Por um lado, ela garantia liberdades no papel, como o sufrágio universal masculino, o que era um avanço enorme. Por outro, ela criava um monte de brechas legais, sabe? As famosas letrinhas miúdas. Ah, claro. E essas brechas permitiam ao Estado suspender essas mesmas liberdades em nome da segurança pública. Peraí, isso parece uma loucura. Eles criaram 2 poderes em rota de colisão? Basicamente, sim. De um lado, uma Assembleia Legislativa com amplos poderes. Do outro, um presidente eleito diretamente por milhões de votos, o que dava a ele uma legitimidade popular gigantesca. Talvez até maior que a do próprio parlamento. Exato. Era uma bomba-relógio. Uma receita para o desastre institucional. O que nos leva ao terceiro e último ato, onde imagino que a bomba explode. Exatamente. O terceiro ato é o da República Constitucional de maio de 1849 até o golpe em dezembro de 1851. O palco está montado.
De um lado, o presidente Luiz Bonaparte, Eleito de forma esmagadora em dezembro de 48. e do outro, o poder legislativo, a Assembleia, agora dominada por uma força política chamada Partido da Ordem. Partido da Ordem. Que nome! O que era exatamente esse partido? Eram os republicanos os que controlavam tudo antes? Aí que está a grande ironia. O Partido da Ordem não tinha nada de republicano. Não. Era uma grande coalizão de monarquistas. Só que eles eram divididos entre duas famílias reais diferentes que queriam o trono. A única coisa que unia eles era o ódio à república e principalmente um pavor paralisante do socialismo. Entendi. E na sua obsessão em reprimir qualquer movimento social e, ao mesmo tempo, limitar o poder do presidente, eles acabam destruindo as próprias defesas do parlamento. Eles abrem o caminho para o Bonaparte. Abrem um caminho limpo para ele. E é aí que o sobrinho do Napoleão original mostra a que veio. Ele se aproveita dessa confusão toda. Como ele faz isso? Com uma astúcia impressionante. Ele se posiciona como uma figura acima dos partidos, o salvador da pátria, o protetor dos pilares da sociedade, ordem, propriedade, família e religião. Um discurso que a gente ainda ouve hoje em dia. Com certeza. E ele tinha um apelo especial junto aos camponeses, que eram a maioria da população, e tinha uma memória quase mítica gloriosa do tio dele, o primeiro Napoleão. Sem dúvida, para eles o nome Bonaparte era uma marca, uma garantia de estabilidade e glória. E o golpe em 2 de dezembro de 1851 se torna o clímax inevitável. Bonaparte dissolve a Assembleia, prende os líderes da oposição. A descrição de Marx é cinematográfica. O que ele diz? Ele fala de um ladrão na noite, que pega uma nação inteira de surpresa. O que nos leva à pergunta que o próprio texto faz. Como foi possível que uma nação de 36 milhões de habitantes tenha sido entregue sem resistência ao cativeiro por 3 cavalheiros de indústria? E o que seriam esses cavalheiros de indústria? Ele está falando de grandes empresários? Não, e aqui o uso da expressão é pura ironia. É sarcasmo. Ah, entendi. Quando Marx fala em 3 cavalheiros de indústria, ele se refere a Bonaparte e a seus cúmplices, tratando eles como meros vigaristas, especuladores, não como estadistas, o que só reforça a sensação de farsa. E qual a resposta dele para essa pergunta, então? É que as classes sociais se anularam, criando um vácuo de poder. A burguesia, apavorada com a classe operária, abriu mão do seu poder político para salvar seu poder econômico. O proletariado já estava derrotado e desmoralizado desde 48. E o campesinato via em Bonaparte um símbolo. O resultado foi um homem supostamente forte que se ergueu sobre uma sociedade enfraquecida e dividida. Exatamente isso. Uau! É uma análise demolidora. Se a gente fosse resumir, então, quais seriam as grandes lições, os grandes insights que ficam dessa história toda? Eu diria que são 3 principais. O primeiro é uma demonstração assustadora de como as instituições democráticas podem ser frágeis. Como elas podem ser desmontadas por dentro. Por dentro. O sufrágio universal, que deveria ser a arma do povo, foi o que elegeu o homem que destruiu a República. A própria Constituição foi usada contra si mesma. É a legalidade sendo usada para destruir a própria legalidade, um paradoxo terrível. Exato. O segundo ponto é o papel central do conflito de classes e principalmente do medo. O medo da burguesia. Sim, o pavor que a burguesia tinha da classe trabalhadora foi o que a fez aceitar um ditador. Eles pensaram que Bonaparte seria seu protetor contra o perigo vermelho. Mas, no fim, ele dominou a burguesia também. Então a burguesia, com medo de perder dinheiro, basicamente entregou o poder político de bandeja, achando que estava fazendo um bom negócio. E fez um péssimo negócio. Ela trocou o poder político por segurança econômica e, no fim, ficou sem os dois. E o terceiro ponto? O terceiro ponto nos leva de volta ao começo da conversa. O poder da memória e dos símbolos. O nome Bonaparte era um capital político gigantesco. Era um mito. Certo. E o sobrinho, mesmo sendo, na visão de Marx, uma caricatura, soube explorar esse mito de forma genial para construir seu poder. Ele vendeu a nostalgia de um passado glorioso, mesmo que esse passado fosse, em grande parte, uma fantasia. Então, para fechar o ciclo, vimos como uma revolução comeu a si mesma, como o medo faz as pessoas abdicarem da própria liberdade e como os fantasmas do passado,
podem mesmo oprimir o presente. E transformar uma tragédia numa farsa. Exato, numa farsa completa. E o mais inquietante é que esses padrões se repetem. A ascensão de um líder que se diz outsider, acima da política, em cima de um sistema desacreditado. O uso do nacionalismo, da glória passada. Isso, para justificar o autoritarismo. E classes dominantes que abrem mão de liberdades políticas por medo de perderem privilégios econômicos. São temas que continuam ecoando pela história. O que nos deixa com uma última provocação baseada na ideia central da fonte. O texto insiste que a nova revolução, a do futuro, precisava tirar sua poesia do futuro, não do passado. Uma ideia muito forte. E isso me faz pensar. Hoje, quando a gente enfrenta as nossas crises e busca mudanças, de onde estamos tirando nossa inspiração? Estamos olhando para frente, tentando criar algo genuinamente novo, com uma linguagem e símbolos que façam sentido para os nossos desafios? Ou será que continuamos presos? Ou será que a gente continua, talvez sem nem perceber, vestindo as fantasias e os uniformes de um passado que não nos serve mais?